O mundo tem visto alguns mágicos incríveis. E todos eles estão disponíveis na nossa Top 10 maiores revelações mágicas do mundo. Então, tanto o famoso truque da espada, o Aaron, o famoso pelo truque do arco e flecha. Olá e bem-vindo novamente. Hoje vamos desvendar os 10 principais segredos mágicos do mundo. Então, vamos começar. No número 10, Serra da Morte de David Copperfield. David Copperfield, o mágico de maior sucesso comercial da história, realizou o ato de mágica Serra da Morte, no qual ele se dividiu em duas partes usando uma lâmina de serra gigante. Essa foi realmente uma grande ilusão criada por ele. Mas aqui está o verdadeiro segredo por trás disso. Não é apenas o Copperfield nesse ato sozinho, mas ele tem a ajuda de um de seus assistentes na parte posterior de seu corpo. O posicionamento real é feito de tal maneira que juntos eles parecem ser apenas uma única pessoa. Todo o segredo está embaixo da mesa, e no pequeno espaço entre as mesas que pode facilmente passar a lâmina de serra por ela. O corpo de Copperfield é dobrado na mesa, enquanto a parte superior do corpo do assistente está oculta embaixo da mesa. Mas no final, tiramos o chapéu para grande parte da ilusão e sincronização criada por Copperfield. That was great. No número 9, o pombo de pena de Darcy Oak. Darcy Oak, o mágico participante do Britain's Got Talent, mostrou a mágica que ele conseguia pombos queimando penas. Mas como ele realmente fez isso? Vamos olhar mais de perto esse truque. As asas que ele nos mostrou ainda são um tipo especial de papel conhecido como papel flash. O papel flash é muito usado pelos mágicos em seus truques para criar grandes faíscas rápidas de fogo para ocultar os momentos rápidos em que criam a ilusão da plateia. Então, para que o Darcy Oak usou o papel flash? Usando a chance de um rápido flash de fogo, Darcy Oak rapidamente pegou os pombos no bolso da manga secreta de sua mão esquerda, que nós podemos ver aqui. Portanto, não há mágica, apenas um movimento rápido. Eu acho que você perdeu isso, não é? No número 8, o truque da faca de James Moore. O James Moore uma vez fez um grande truque de espada no Britain's Got Talent, onde ele foi esfaqueado. Primeiro, os assistentes colocaram James na ponta da espada e o deixaram. Poucos segundos depois, a espada atravessa seu corpo, deixando os espectadores e os juízes completamente em choque. Os dois ajudantes o tiraram da espada e ele estava bem. O truque gerou um burburinho e intrigou milhões que simplesmente não podiam acreditar em como ele fez isso. Bem, antes de revelarmos este segredo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de nossos novos vídeos. Agora, vamos rapidamente ao segredo. James tinha um apoio especial nas costas, escondido embaixo de suas roupas, e também tinha um pequeno buraco para segurar a espada. Agora, quando os assistentes o colocam no topo, a ponta afiada da espada cai e fica escondida dentro de sua parte inferior, que entra no buraco do suporte. Isso faz o James se equilibrar no ar. Nesse momento, uma espada falsa aparece através de seu estômago, que possui um dispositivo que cria a ilusão de uma espada passando diretamente por ele. Isso não é chocante? Número 7, David Blaine vomita sapos. Todos nós já assistimos ao programa Fear Factor Shows, nos quais as pessoas colocam todos os tipos de insetos, aranhas e até sapos na boca. Mas esse truque é de alto nível. E se você fosse o David Blaine? O homem que foi enterrado vivo, submerso no gelo por dias e o mais famoso suspenso sobre Londres, em uma caixa de vidro por 44 dias sem absolutamente nenhuma comida. Então tem que haver coisas extremas. O mágico uma vez fez um truque no qual ele aparece vomitando sapos vivos da sua boca. E mesmo depois que todo mundo vê que a sua boca está completamente vazia, ele continua produzindo novos sapos. Então, como ele fez um ato tão insano? Agora, a maioria das coisas que o David realiza tem mais a ver com a resistência e habilidades, ao invés de manipulação e outras coisas. Portanto, o único segredo aqui deve ser muita prática e extrema resistência. E antes de iniciar as filmagens, o David teve que engolir todos esses sapos. Segurou-os em seu esôfago antes de liberá-los. Agora, você deve estar se perguntando como isso é possível. Essa performance foi inspirada em um ato anterior do famoso regurgitador da década de 1930, Hadi Ali. Então é tudo questão de saber dominar e manter o controle dos músculos do estômago.
E é exatamente isso que o David praticou por quase 6 meses, antes de chocar a todos nós com a sua capacidade sobre-humana. No número 6, David Copperfield fez desaparecer a Estátua da Liberdade. O mais famoso mágico americano David Copperfield realizou a ilusão, na qual ele fez a Estátua da Liberdade desaparecer do fundo do palco e depois reaparecer novamente. Todo o truque foi uma ilusão perfeitamente planejada, criada com ângulos e luzes de câmera. Para começar o truque, uma tela gigante foi erguida no palco para cobrir a Estátua da Liberdade diante da plateia. O palco, juntamente com toda a plateia, foi movido lentamente para a direita e o cenário foi feito para descer, fazendo com que a Estátua da Liberdade desaparecesse. A configuração foi então retomada à sua posição original para fazer com que a Estátua da Liberdade aparecesse novamente. As luzes do palco estavam acesas, de forma que nada pudesse ser descoberto sobre o que exatamente estava acontecendo em todo o truque. Além disso, as vibrações da música alta distraíram o público no processo. Então você deve ter uma dúvida em sua mente. Como é que a plateia não percebeu o movimento do palco? Como explicado anteriormente, o truque foi completamente pré-planejado, no qual o cenário completo consistia no público e no palco que era movido muito lentamente. Essa foi uma grande ilusão criada por David Copperfield e ficou em segredo por muito tempo para o público. No número 5, movimentos antigravitacionais de Michael Jackson. Este truque não é de nenhum mágico, mas é do mais popular e conhecido como Rei do Pop. Sim, você ouviu direito. Estamos falando de Michael Jackson e o seu truque mais famoso que desafia a gravidade. Michael executou pela primeira vez a antigravidade para o Smooth Criminal e depois continuou por muitas apresentações ao vivo. Agora esse foi o fator uau de Michael Jackson que fez o seu público enlouquecer com isso. A proeza foi feita usando um tipo de sapato especial desenvolvido por 2 inventores, e exclusivamente para o Michael Jackson. Os sapatos tinham uma ranhura especial projetada nos calcanhares, que seria conectada e fixada a uma estaca no palco, permitindo que o Michael Jackson mudasse o seu centro de gravidade e fizesse um movimento icônico. Assim, impressionando a todos ao redor do mundo. No número 4, o truque do líquido que desaparece. Agora, esse truque de mágica o deixará em um verdadeiro quebra-cabeça. Dê uma olhada antes de nós revelarmos o segredo. Você consegue adivinhar qual é o truque aqui? Nesse truque de mágica, o mágico usa um jarro que possui um jarro menor dentro dele. O jarro menor possui um orifício próximo à saída que move o líquido nos espaços entre 2 jarros e, portanto, não permite que o líquido seja derramado no cone do jornal. No final, o mágico finalmente amassa o papel e o joga na plateia para garantir que o líquido realmente desapareceu. No número 3, o peixe dourado de Jamie Raven. O Jamie Raven, o famoso mágico do Britain's Got Talent, trouxe magicamente um peixe dourado em um copo de água. Perguntando como? Então, vamos para o segredo. O segredo aqui está em um lenço que ele usa para cobrir o copo de água. Há um pequeno bolso projetado no lenço para segurar o peixe dourado. Ele coloca o bolso sobre o copo e abre suavemente, para deixar o peixe dourado cair dentro. Agora você também deve ter uma pergunta. Como é que o peixe dourado ficou vivo no lenço sem água? Aqui está um fato interessante para você. Os peixes dourados podem realmente respirar diretamente fora da água, desde que as brânquias permaneçam úmidas. No número 2, o truque do arco e flecha. O primeiro truque assustador de nossa lista será feito por ninguém menos que Aaron Crow, um mágico muito popular conhecido por seus atos perigosos. E aqui está o que ele fez no America's Got Talent e muitos outros shows que assustaram muitos ao seu redor. Apontando o laser de luz em direção aos painéis dos jurados, Aaron primeiro chamou 2 jurados ao palco para serem seus voluntários para participar de sua mágica. Então ele pergunta para Heidi, um dos jurados, para tirar o seu anel e se preparar para o próximo ato. Depois disso, ele pega uma maçã usando uma faca, a perfura no centro. Ele coloca o anel da Heidi dentro da maçã e a fecha. Uma vez que o anel está seguro, Aaron instrui aos convidados para ficarem atrás de Heidi.
Ele também entrega para ela uma bandeja de madeira com uma unha dentro. Agora, o jurado convidado permanece atrás da Hyde. Ele segura uma bandeja de madeira em sua cabeça que está apoiando a maçã e o anel. Então, Aaron caminha ao redor do palco, revela o objeto-alvo e pega uma flecha. Ele então aponta o arco e flecha com uma luz laser através da multidão, deixando-os assustados. Então Aaron começa a girar em círculos e, de repente, ele atira a flecha e o que nós vemos? A maçã é imediatamente cortada ao meio. Aaron não somente atirou na maçã, a flecha também pegou o anel no caminho e o fixou no alvo. Então, como ele fez isso? Bem, para começar, você nunca deve tentar esse tipo de coisa em casa ou em qualquer outro lugar. Agora, vamos ao segredo. É um pouco óbvio que nenhuma flecha foi disparada, e tudo que você viu no ato foi apenas uma ilusão. Também porque os produtores do show colocariam a vida de alguém em risco. Então, pela pura perspectiva do entretenimento da ilusão, os produtores do show são informados sobre o que os participantes terão que fazer antes dos atos, para garantirem que as acrobacias perigosas sejam bem realizadas. Também, se você observar cuidadosamente, não foi um disparo contínuo. A flecha foi interrompida. Era como se fosse um quadro para os lançamentos de flechas. Um quadro onde a maçã é cortada ao meio e um quadro em que a flecha acerta o alvo. Isto se aplica para cada estágio. Há um mecanismo que faz com que o ato seja possível. Agora, se não houve nenhum disparo de flecha, como foi possível a flecha acertar o alvo? Bem, ambos, o arco e a flecha, usados para o ato, eram falsos. Também, se você prestar atenção aqui, as luzes do laser que saem do arco estão sendo usadas com o propósito de atingir o alvo. No entanto, a proposta principal foi o segredo escondido dentro do arco. Sim, o segredo está dentro do arco, e também a ponta da flecha não passou além do arco e somente a luz do laser passou. Além disso, essa luz laser criou uma ilusão de que a ponta da flecha estava presente lá, e Aaron a disparou quando a luz se apagou. E agora você pergunta, se não houve tiro de flecha, então... e a flecha? Onde ela foi? Bem, como nós falamos anteriormente, a flecha que ele pegou é uma flecha falsa, feita de corda com uma pena no final, feita para se parecer com uma flecha de verdade. Além disso, há um carretel cilíndrico escondido dentro da alça do arco, e a corda estava conectada ao carretel com a mola. E agora você deve ter entendido. Quando Aaron faz o disparo, ele solta a ponta da corda enquanto ela rola na bobina escondida. Mas e quanto à flecha no quadro do alvo? Bem, a flecha que apareceu depois do disparo já tinha sido colocada dentro de sua perna durante todo esse tempo. Ela estava escondida atrás de um pano preto, usando um mecanismo de mola. Aqui você também pode observar que há uma abertura no pano em que a flecha com a mola estava encostada verticalmente com a borda. Agora, quando acionada por um controle remoto, a seta com a mola aparece e dá abertura para sua posição horizontal. Além disso, note o movimento angular da flecha quando ela vibra após alcançar o alvo. Agora, este não é o movimento da flecha batendo direto no alvo. Isto confirma que a flecha saiu pela abertura abaixo. Além disso, a flecha no alvo tinha o anel da Hyde. De onde veio isso? Será um anel falso? Não era realmente um anel da Hyde, como ela poderia facilmente perceber se ele fosse um falso. Agora, nesta parte, nós também precisamos dar uma olhada na maçã. Após Aaron perfurar a maçã, você pode perceber escavações na maçã de forma que um lado está maior que o outro. Agora, ele coloca o anel dentro de um pequeno buraco que convence a todos de que o anel está firmemente preso dentro e não pode ser retirado facilmente. Mas, como você sabe, há um buraco enorme do outro lado na extremidade. E durante este momento, quando ele cobre parte do centro da maçã, o anel é retirado pelo enorme buraco que ele esconde usando o polegar direito. Além disso, quando ele é visto colocando a maçã, o anel é escondido em seu punho esquerdo. Agora, você sabe, o anel está na mão de Aaron, e durante o momento em que ele ajusta o quadro do alvo, ele coloca o anel sobre a flecha, com a sua mão escondida atrás do quadro usando um pano preto. Mas ainda existe uma pergunta que não foi respondida. Como a maçã foi partida em pedaços? Bem, a bandeja onde a maçã estava tinha um mecanismo construído na parte inferior. Uma faca com mola foi colocada embaixo, que se movia da esquerda para a direita, acionada por um controle remoto. Agora, isto fazia com que a maçã fosse partida perfeitamente em partes, quando a faca saía pela abertura sobre a maçã. E assim foi como a maçã foi cortada ao meio. Todo o ato foi perfeitamente sincronizado, usando um botão escondido dentro do arco, e foi acionado por Aaron, somente na hora certa, o que fez com que esta impressionante ilusão fosse possível. Então, finalmente, a melhor revelação do ano. Truque de cartas de Richard Jones.
Richard Jones é o vencedor da competição do Britain's Got Talent. Em seu ato mágico final, realizou outro truque com a carta, no qual ele rasgou a carta assinada pela Amanda. Depois queimou os pedaços da carta para recuperar a carta original. Então, como ele realmente realizou esse truque incrível? Aqui está o segredo. A carta em que o Richard recebeu, que tinha a assinatura da Amanda, era na verdade 2 cartas coladas em um canto. Se você olhar com cuidado, ele primeiro dobrou o cartão ao meio. Depois o abriu novamente e dobrou para baixo até a metade. Ele rasgou a carta em 4 pedaços, mantendo a carta original dobrada no canto superior esquerdo. Com muito cuidado, ele pegou os pedaços rasgados atrás dos dedos da outra mão e o manteve dentro da jaqueta. Com o ato de pegar um isqueiro. Agora, ele apenas queimou as bordas do pedaço da carta, que permaneciam grudadas nas cartas verdadeiras, e depois soprou fogo. Finalmente, quando ele abre, nós recebemos a verdadeira carta assinada pela Amanda. Então, pessoal, este foi o Top 10 principais revelações mágicas do ano. Espero que você tenha aproveitado. Qual revelação mágica você mais gostou? E nós perdemos algum truque? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Para mais coisas incríveis, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E finalmente, obrigado por assistir. Valeu! Tchau!